Bem-vindos ao Gucci Run. Hoje temos o prazer de receber Guilherme Acúcio, gerente de marketing da Polar do Brasil. Guilherme, é um prazer ter você aqui conosco. Prazer é todo meu, Harry, falar com uma personalidade e um dos percursores da corrida do Brasil, agora com esse projeto tão legal, e conversar um pouquinho de corrida, de esporte e dos relógios e tecnologia envolvida. Obrigado. A tecnologia veio, né? A sua veio antes do que a minha, né? Porque quando eu comecei não existia já o Polar, mas não existia a internet, né? É verdade. A Polar, ela que inventou esse mercado de frequência cardíaca e wearables esportivos, né? Então, é uma marca finlandesa, isso é uma curiosidade que muita gente não sabe, acha que às vezes é americana ou até mesmo brasileira, mas é uma marca nórdica, europeia, né, que tem aí quase 50 anos de vida. Então, ela foi fundada em 1977, lá na Finlândia, e desenvolveu aí os primeiros frequencímetros e veio, ao longo desse tempo, investindo muito em tecnologia, inovação e principalmente em pesquisa científica. O que está no nosso DNA como marca e que reflete nos nossos produtos é justamente oferecer para os corredores, para os atletas, para os praticantes de atividade física um produto extremamente preciso e com credibilidade de informação. Não, por isso é a marca mais utilizada quando a gente vai olhar para a ciência, né? Então, assim, temos aí, por exemplo, no ano de 2021, dos mais de 10 mil estudos publicados utilizando wearables esportivos dos mais variados tipos, mais da metade utilizou Polar. Então, todas as outras marcas juntas representam menos da metade quando a gente vai para o campo da ciência, ciência do esporte, fisiologia, saúde. Então, é uma marca que é referência para esse público que precisa do detalhe, né? Eu trabalhei 10 anos com pesquisa de mercado na Nielsen, né? Referência em pesquisa. Sim. E informação é tudo, né? Você coletar a base que vocês têm é fantástica, né? Dá para fazer cruzamentos de estudos, de tendência, de comportamento maravilhoso. É a densidade da informação que hoje um sensor ou um relógio consegue trazer de várias valências, desde a frequência cardíaca até a carga de treinos, potência em corrida, todas as fases do sono. Então, hoje é um produto que vai além simplesmente de marcar o nosso pace, frequência cardíaca e velocidade na corrida, né? Por isso, cada vez mais, a Polar se posiciona como uma marca de saúde, né? E não só uma marca de performance, porque oferece hoje produtos para diferentes públicos, porque as pessoas vêm, e isso é uma notícia boa, né, se preocupando cada vez mais com a sua saúde. A pandemia ela foi muito ruim para todo mundo, mas se tem uma coisinha, eu não vou chamar de boa, mas se tem uma coisa que aconteceu plantou uma sementinha na cabeça das pessoas que elas têm que se cuidar. E a atividade física ela é primordial para isso, né? A pandemia, no esporte, ela teve o efeito contrário, né? Exatamente. Em vez de se retrair, as pessoas, mesmo dentro do quarto, né? Teve gente que correu maratona na sala, né? Fizeram, falaram, não posso ficar parado, né? Aquela coisa enclausurada fez com que a vontade e a necessidade, né, da movimentação, da atividade física crescesse, mesmo em quem não tinha esse hábito, né? Exatamente. A pessoa que não tinha o hábito, ela, depois da pandemia, ela começou eu falei com alguns organizadores e foi o que aconteceu. Muita gente nova começou a correr depois da pandemia. Como que você iniciou a sua carreira no mercado esportivo? Eu sou um fascinado e apaixonado por esporte desde criança. Então, já fiz quantidade de modalidades que você pode imaginar aí, desde judô, tênis, os esportes coletivos na escola, né? Então, futebol, basquete, vôlei. Eu joguei vôlei dos meus 6 aos meus 18 anos. Minha altura sempre facilitou. Então, sempre foi uma paixão, né? E aquela história, você vai crescendo, você vai pensando o que você vai fazer da vida, e o esporte sempre esteve envolvido com isso, né? Eu sou de uma família de médicos, meu pai sempre praticou atividade física, e até inicialmente eu flertei um pouco com essa área.
fazer medicina esportiva ou alguma coisa relacionada ao esporte, mas na área da saúde. Mas acabei indo para o lado de negócios mesmo. E quando eu fui chegando à parte de estágio, de efetivamente começar e ingressar no mercado de trabalho, eu sempre busquei oportunidades nessa área. Então, já trabalhei em várias indústrias diferentes, mas sempre ligado ao esporte. Né? Em veículos de comunicação, com eventos esportivos, com marcas apoiadas que têm o esporte como plataforma de comunicação e de construção de posicionamento. Né? Agora na Polar, em clube, eu trabalhei no Clube Pinheiros, uma experiência muito legal durante 2 anos e meio, então que eu pude ter um pouco mais de contato com o esporte olímpico, nas suas diferentes frentes. Né? Então, eu estou aí já nesse mercado, vai fazer quase 20 anos trabalhando com esporte. Né? É uma paixão e é algo que eu não me vejo sem. Eu acho que nós nos conhecemos na época da Norte Química T, né? Quando eu era colunista do Ativo, foi mais ou menos nessa época. Foi nessa época. Como que foi trabalhar numa empresa que talvez fosse a maior, né? Em número de corridas, ela chegava a centenas de corridas por ano, né? A Norte ela é uma gigante do mercado, é uma das precursoras quando a gente fala aí, né? Como é essa estrutura? Como é gerenciar isso essa é logística? Tenho grandes amigos que eu fiz lá e a gente tem ainda contato, porque estamos dentro do mesmo mercado, né? Inclusive conversando sobre oportunidades de projeto, enfim. Mas assim, é um time de produção brilhante, né? Que consegue executar essa quantidade de eventos distribuídas por todo o Brasil. Né? Porque não é só São Paulo ou Rio, não é só as principais praças. A Norte Market AO2 sempre teve como sua missão espalhar a saúde também, espalhar não só a corrida, porque hoje o portfólio de produtos da empresa vai muito além disso, inclusive na área da cultura, entre outras frentes, né, pelo Brasil inteiro. Então, assim, era um desafio, mas, ao mesmo tempo, ver isso acontecendo era um combustível para todo mundo ali dentro. Então, foi uma experiência muito bacana de trabalhar com pessoas com uma mente inovadora, empreendedora. Multidisciplinar, né? Multidisciplinar. E acho que um dos grandes diferenciais ali era, de fato, a verticalização de toda a estrutura. Né? Então, é uma empresa que dominava um evento esportivo de ponta a ponta, né? Desde a inscrição do atleta até a linha de chegada, né? E o resultado, a cronometragem, enfim, todos esses pequenos serviços que às vezes a gente como corredor não enxerga, né? Tinha uma pessoa, alguém cuidando, uma empresa do grupo por trás. Eu tenho a teoria do alfinete, que o alfinete é tão importante quanto a banana e a maçã que te dão, porque se você vem no kit, naquele único kit, não veio o alfinete. Como é que você vai prender o número de peito, o chip e por aí vai, né? E se for um influenciador que tem poder de comunicação na rede, vai falar, olha, eu paguei a inscrição, não veio o meu alfinete. Falar bem, pouca gente fala, né? Mas quando dá alguma coisa de errado, o barulho é grande. Eu costumo dizer que a corrida é um esporte onde a pessoa economicamente pobre, né? mais simples, ela sabe o direito dela, ela exige, ela se põe, ela se nivela. O esporte, a corrida em si, ela se nivela as pessoas. Uma vez que a largada é dada, todo mundo está na mesma situação, né? E, obviamente, você não faz distinção nenhuma, nem deve, nem pode, para qualquer tipo de prestação de serviço, venda de produto, enfim. Um consumidor é um consumidor e eles têm importância igual, independente do poder aquisitivo, de onde vem, quem é, gênero, classe. Então, assim... E a corrida ela é democrática, né? O esporte ela é democrático. Ele pode colocar na mesma quadra, na mesma pista, na mesma piscina, pessoas completamente diferentes, de origens diferentes, de formações diferentes, disputando... Eu estava numa tenda agora, semana passada, ela é com uma bilionária. É isso. E ela é normal, estava... Né?
Ela era nossa, não existia diferente. Nem pode. O João Paulo Diniz teve uma frase muito interessante que um entrevistador chegou nele e falou assim, por você ser dono, na época do Pão de Açúcar, por você ser dono, você faz concessão, eles te deixam você ultrapassá-los? Aí ele respondeu assim, vale a hierarquia do mais rápido. E acabou. Exatamente isso, exatamente isso. Você contou um pouco da história da Polar. O mercado, a Polar, ela começou com frequencímetro. Eu me lembro, o primeiro contato que eu tive, acho que foi em 96. Existia um distribuidor em São Paulo, que ele vendia na USP lá, e era cintas, né? Exato. E era um pouquinho maior, né? Mais simples, design um pouquinho mais antigo, né? Mas sim, começou como frequencímetro, né? A Polar está no Brasil com seus produtos desde 1990, por meio de distribuidores, importadores que fizeram... Tinha um no Rio, né? Isso. Que fizeram um bom trabalho para a marca, assim. Tá. Acho que esse início de trabalho, escolher parceiros sérios, profissionais, foi fundamental para a marca ser conhecida como é hoje. Em 2017, vendo aí o crescimento do mercado brasileiro, a força e o protagonismo que o esporte tem no nosso país e a oportunidade que existe, né, a Polar decidiu vir para o Brasil oficialmente. Então, desde 2017, nós somos a Polar do Brasil, uma subsidiária ligada à matriz na Finlândia, né, e somos a única empresa desse segmento do mercado que está efetivamente no Brasil. As outras marcas e produtos são representadas aqui, fazem um trabalho legal também, porém não são as marcas como nós somos, né? E eu costumo dizer, obviamente puxando sardinha para o nosso lado, que isso dá uma segurança maior para o consumidor, né? Porque você está falando com a marca e você tem todo o suporte da marca, com assistência técnica. Hoje a Polar é a única que oferece... Fundamental, né? É a maior reclamação que se escuta, né? Porque é um computador, né? A gente chama de relógio, mas é tecnologia, é um computador, é um chip que está aqui dentro. E a gente sabe que isso eventualmente pode dar algum tipo de entreveiro. Então, assim, somos a única marca que oferece 2 anos de garantia em cima de todos os relógios e sensores, né? Por exemplo, o H10, que acho que é o sensor mais vendido do mercado, ele tem 3 anos de garantia, por exemplo, né? E uma garantia própria. Então, com peças originais, com troca de produtos, eventualmente por um novo. Então, assim, a gente tem uma orientação e a gente pensa no cliente em primeiro lugar na construção do nosso negócio. Sim, é importante vender, sim, é importante ganhar mercado, mas mais importante do que isso é atender bem e oferecer um produto de qualidade para o nosso cliente. Então, Polar está ali desde a década de 90 aqui, mas reforçando a sua estrutura e principalmente cuidando melhor da marca e do pós-venda com a vinda oficial para o Brasil em 2017. O GPS entrou quando na tecnologia? Quando aquela... A Garmin, como dominava essa tecnologia, né? A Polar é uma marca que vem do esporte e da saúde. A gente nasceu assim, como a gente conversou já aqui, lá em 77, buscando formas de monitorar a frequência cardíaca de atletas e praticantes de atividade física. A Garmin, aí, nossa parceira no segmento, né? Eu costumo dizer parceiro em vez de concorrente, porque eu acho que, sinceramente falando, é óbvio que a gente disputa o mesmo consumidor. Mas quanto mais as empresas conseguirem promover o esporte, promoverem a saúde, é a velha história do crescer o bolo que você automaticamente cresce a sua fatia. Então, por isso que eu falo parceira nessa missão de incentivar o esporte. Ela não vem do esporte, né, a Garmin. Ela vem do mercado de logística, com o GPS como sua principal tecnologia. E ela traz essa inovação para o esporte que ajuda, né, a democratizar ainda mais. Por mais que o relógio não seja um item barato, o advento do GPS, isso via relógio, via celular e etc., faz com que as pessoas consigam mensurar suas atividades, principalmente a corrida, de uma maneira mais fácil e talvez mais palpável do que a frequência cardíaca. Por mais que a ciência do esporte diga que os treinos, né, para você evoluir, seja para você perder peso, para você correr mais rápido, o melhor indicador é a frequência cardíaca. Mas a gente sabe que é um pouquinho mais difícil, principalmente para um entrante, para um iniciante. Então, ali no início da década de 2000, mais ou menos, a Garmin traz essa ferramenta para o esporte,
né? E começa a gerar uma necessidade diferente. Eu acho também que tem um fator histórico também na questão do GPS, é a queda do Muro de Berlim, porque existia a Guerra Fria e você não conseguia ter uma imagem aérea do satélite, e isso só quem tinha era a CIA e a KGB. Exato, assim, GPS, sinal de localização geográfica, né, e tudo mais, com certeza são tecnologias que militares, entre outros serviços de inteligência, já dominam e já têm acesso há muito tempo. O que a gente vê, não só com o GPS, mas como várias inovações tecnológicas, é justamente, né, vindo de um muito restrito para democratização e para massificação. Né? A história do Waze, por exemplo, que era um aplicativo criado por israelenses para a inteligência do serviço secreto israelense. E hoje acho que é um aplicativo que faz parte do dia a dia da estúpida maioria das pessoas. Né? Então, se utilizando, a tecnologia ela vai se aperfeiçoando, né? Ela vai se democratizando, até porque tem uma questão de custo importante envolvida, né? E cada vez mais se massificando, e isso ajuda no nosso dia a dia, dentro das várias tarefas que a gente faz, inclusive na atividade física e na corrida. Como funciona a questão de satélites? São satélites próprios ou são a tecnologia embarcada nos satélites comerciais? Como funciona? Você tem alguma noção de quantos satélites giram? Então, hoje os relógios da Polar, eles se conectam com 4 satélites diferentes. Né? Então, a gente tem o principal, que é o GPS, que é o satélite americano. O GLONASS, que é o satélite russo. Então, esses hoje são os 2 principais satélites que oferecem posição geográfica com mais precisão, com mais banda, com mais força, enfim, mais tecnológicos. Além disso, você tem o satélite europeu, que é o Galileu, e o satélite chinês, que é uma sigla que eu sempre me embanando, mas é KNZSS, ou KNZS, se eu não me engano. Todos os relógios hoje, eles têm conexão simultânea com 2 desses satélites. Então, o que ele vem como default do relógio? Os 2 principais, que é o satélite americano e o satélite russo. Porém, a comparação que eu faço para facilitar um pouco o entendimento é tipo o sinal de celular. Né? Você tem algumas operadoras aí, sem entrar no mérito de quais, que tem um sinal melhor de uma forma geral. Mas tem determinado lugar que a determinada operadora pega melhor do que as outras. Com satélites, isso pode acontecer também. Então, o que você consegue fazer com 3 cliques no seu relógio? Mudar o satélite que você está conectado, para buscar uma conexão mais rápida e maior precisão de GPS. Então, voltando na sua pergunta original, são satélites abertos, não são satélites próprios, isso para nenhuma das marcas, tá? Mas que se utilizam com as suas antenas dessa conexão. Então, o que a gente tem? A gente tem uma antena no relógio que faz essa conexão e essa troca de informação com o satélite, e isso dá um ponto geográfico na Terra. Né? E conforme você vai... E essa troca de informação, ela é a cada segundo. Por isso que, o GPS ele vai marcando a nossa rota, porque conforme você vai andando, segundo a segundo, ele vai trocando informação. Né? Você tem, por exemplo, os modos de economia de bateria e etc., que nada mais é isso, onde você amplia esse tempo de troca de informação com o satélite. Você perde precisão, não tem jeito, né? Não tem almoço grátis. Você vai poupar mais bateria porque o seu relógio ele vai emitir esse sinal e trocar essa informação num intervalo de tempo maior. Né? Mas, por outro lado, ele vai poupar a bateria e vai te permitir ter mais horas de treino. Né? Então, para quem faz ultramaratonas, né? Para quem tem percursos mais retilíneos ou mais óbvios, digamos assim, a perda de informação do GPS ela acaba não sendo tão grande. Agora, se a gente vai no meio da cidade, começa a dobrar quarteirão e etc., ele vai, eventualmente, traçar uma linha reta por cima do prédio. Vai parecer o Homem-Aranha, né? Tá. E essa tecnologia ela melhorou, porque eu me lembro que há alguns poucos anos, 5 anos, uns 6 anos, você saía, ele ligava e a conexão ela demorava. E hoje bateu na hora. Tem alguns truques que você pode fazer para calibrar o relógio, mas o mais importante disso é a evolução dos componentes, né?
Então, assim, antenas mais potentes, antenas mais precisas, né? Hoje, os novos relógios, então o Ignite 3, ele já, que é o nosso último lançamento, ele já vem com o que a gente chama de GPS Dual Band, né? O GPS Dual Band, muita gente confunde e acha que é essa conexão com 2 satélites. Não é isso, né? Conexão com 2 satélites, todos os modelos têm. Mas o Dual Band nada mais é do que a conexão em 2 bandas do mesmo satélite. Então, os novos os satélites, eles foram aperfeiçoados e eles liberaram uma frequência nova, mais limpa e com a tecnologia Breakwall. Então, que você tem menos perda de sinal com prédios, com árvores e tudo mais. Então, os aparelhos, seja celular, seja relógio, etc., que já vem com essa tecnologia Dual Band, eles oferecem ainda mais precisão. Porque eles, principalmente numa cidade grande como São Paulo, eles conseguem romper ou driblar os obstáculos que a gente tem de arranha-céus, de árvores. Por exemplo, você tem trechos do Parque do Ibirapuera que é super fechados de árvore, só para pegar como exemplo. Digamos que, por exemplo, aumente em 20 milhões a venda de GPS. Esse aumento você consegue fazer remoto com satélite ou você vai ter que mandar um novo componente para o... Na verdade, não, porque assim, a gente não compra uma banda, né? Não é. Você tem, às vezes, não é, por exemplo, como um roteador, às vezes, de internet, que a gente vai a algum lugar e você sente uma perda de velocidade, ou até às vezes não consegue se conectar porque já tem muita gente conectada. O satélite ele é um sinal que ele vai trocar informação com qualquer dispositivo que ele se conectar, né? Supercomputador, né? Exato. Assim, o exemplo que eu dou melhor, assim, quantos carros em uma cidade como São Paulo, com mais de 20 milhões de habitantes, não estão conectados simultaneamente no Waze, para voltar no mesmo exemplo? Ele está utilizando satélites, assim como um relógio polar está utilizando. Então, assim, problema de banda, isso não existe. E outra, é o mesmo satélite para o mundo inteiro. Então, enquanto a gente está dirigindo aqui, a Índia, com milhares, milhões de pessoas, também estão dirigindo lá e no mundo inteiro. Então, assim, essa não é uma preocupação que as pessoas têm que ter, né? Não por enquanto. E o laboratório da Polar na Finlândia é portentoso? Sim. Como eu disse, né? Acho que assim, a gente preza muito pela precisão dos produtos e tudo baseado em ciência. Então, a cada novo recurso que a gente oferece nos relógios, isso tudo tem um desenvolvimento técnico e principalmente científico por trás para garantir uma precisão muito grande. Óbvio, não substitui o médico e nem tem essa pretensão, né? A gente, inclusive, fala, olha, você tem indicadores e você tem nortes por ali. Sim, super precisos, mas nada vai substituir um teste de VO2 ergospirométrico, né? Senão estaríamos falindo laboratórios. E não é isso. Mas, quando você faz um teste e compara com o que você tem no relógio, você vê que existe uma aproximação boa de resultado, né? Não com a mesma densidade, enfim, mas existe uma aproximação boa. E o nosso desenvolvimento tecnológico científico é buscando cada vez mais isso, né? E o aperfeiçoamento cada vez mais dessas ferramentas para trazer mais precisão. Então, por exemplo, hoje, né, as pessoas perguntam, poxa, mas tem mais de 150 modalidades em toda a plataforma Polar, como é que isso se diferencia? Justamente pelos componentes que você tem, que vai desde o GPS, a frequência cardíaca e o acelerômetro, que você tem uma ciência por trás, por exemplo, aí da biomecânica, né, do esporte. Então, assim, os movimentos que a gente faz, a oscilação de frequência cardíaca num jogo de futebol é completamente diferente de um jogo de tênis e de uma corrida. E tudo isso consegue, através dessa ciência, da tecnologia de pesquisa, falar, olha, o gasto calórico, a movimentação e etc., que você teve num jogo de futebol representa isso. Num jogo de basquete, aquilo, numa corrida, aquilo outro. Eu acho fantástico a esteira. Como que você parado, ela te dá sua distância. Né? A esteira é uma polêmica no mundo da corrida, os relógios e a esteira de uma forma geral, né? Tem alguns truques. Então, assim, a esteira,
ela se utiliza... O relógio, ele tem o que a gente chama e o que a gente ouve muito para vários segmentos diferentes de tecnologia, que é o machine learning, né? Que é a máquina aprendendo conosco, com o nosso corpo. O relógio, um polar, o que a gente costuma dizer, Harry? Quanto mais você usa o produto, mais ele vai te conhecer. Quanto mais ele te conhece, mais preciso vai ser as informações sobre você. Fica me lembrando se eu não dormir bem à noite, né? Pois é. Então, assim, você vai criando padrões e ele vai te conhecendo cada vez mais no detalhe, a ponto de te dar as dicas e os detalhes da sua atividade e do seu dia de maneira mais precisa. Como é que isso se reflete num treino de esteira? A primeira coisa para quem quer correr na esteira e para quem quer buscar precisão num relógio, e isso é a tecnologia de um relógio qualquer, não só da Polar, mas de qualquer relógio. Você precisa correr na rua e você precisa do GPS primeiro. Você precisa calibrar o seu relógio com o GPS. Por que eu digo isso? Porque uma corrida outdoor, ele vai triangular 3 informações, no mínimo 3 informações, que é o quê? A sua posição geográfica, então o que o GPS está contando para ele, a sua oscilação de frequência cardíaca e o seu gestual de corrida, via acelerômetro. Então você tem GPS, você tem medidor de frequência cardíaca e você tem acelerômetro que está aqui dentro do relógio. Ele vai cada vez mais triangulando essas informações e aprendendo com você. Eu costumo fazer sempre o mesmo caminho. E ele chegou ali naquela esquina, deu 2,5 e eu volto. E aí ele vai, com tudo isso, ele vai criando um processo pelo algoritmo do relógio e vai entendendo que quando você tira o GPS, que é quando você vai para a esteira, aquele movimento, né, com aquela frequência cardíaca representa uma velocidade para o Harry, né? Não adianta nada eu pegar o seu relógio e eu utilizar, porque eu vou ter um outro gestual de corrida e vou ter outras zonas e oscilações de frequência cardíaca. Eu vou bagunçar inteiro o seu relógio, né? Então, ele vai trazendo isso. Obviamente que há um processo de calibragem, como qualquer coisa. Então, assim, você vai correr a primeira vez. Vai marcar lá na esteira, por exemplo, 10 km. Você vai olhar no relógio, deu 10,4. Estamos falando de 4% de diferença, né? É muito pouco, mas mesmo assim, a gente quer precisão. E tá certo, eu sou corredor também, eu quero precisão. O que a gente fala para fazer? Entra lá no Polar Flow e ajusta o seu treino. O corredor não gosta de ajustar para baixo, né? Para cima é melhor, mas ajuste. Por quê? Porque você vai alimentar o algoritmo com a informação correta. Então, ele vai entender que aquela oscilação de frequência cardíaca e aquele gestual de corrida não representa 10,4, representa 10. E cada vez mais, o que vai acontecendo? A informação do seu relógio com a informação da esteira, eles vão se aproximando. Óbvio, você tem que tentar correr de uma maneira relaxada e da forma como você corre na rua, na forma como você corre no outdoor. Não adianta você mudar a sua forma de corrida, porque aí você vai estar enganando o relógio, né? Outras dicas pequenas. Você não pode parar o braço do relógio na corrida. Então, o que eu costumo falar para a galera? Coloca a garrafinha de água na esteira na mão que não é a mão do relógio. Por quê? Porque é a mão que você vai parar na hora de correr para beber. O relógio não tem como adivinhar que você está bebendo água, né? Então, se você para a mão e dá um gole no relógio, o que o nosso braço fez? Ele parou. Ele não está continuando o movimento, que é o seu movimento natural de corrida, que é a sua biomecânica de corrida. O que ele faz? Ele entende que o Harry parou. Ele entende que o Harry está num outro ritmo. O que ele vai fazer nesse momento? Seu pace vai lá para cima. Você volta, ele volta. Mas essas oscilações fazem com que você vai mudando metros, né? E aí vai dar uma diferença. Mas se você presta atenção ali e tudo mais, e vai realimentando... Tem hora que vai 5h30, 5h30, 5h31, 5h30, ele vai... Ritmado, né? Vamos falar um pouquinho do mix. Hoje, a Polar no Brasil, ela trabalha, no caso do GPS, qual é o mix? Quantos modelos vocês trabalham? Fala um pouquinho dos modelos de entrada, até do modelo top, e
explica para o público como funciona esse mercado, essa segmentação. Legal. Polar hoje ela está com todo o portfólio que está fora do Brasil também tem no Brasil. Então o nosso portfólio é global. Não existe nada que você encontre, por exemplo, na Europa ou nos Estados Unidos que você não encontra hoje no site da marca no Brasil. Né? Então, assim, e essa é uma política global da empresa de oferecer em todos os mercados o seu portfólio completo. O relógio, frequencímetro, GPS, ele era quase que uma exclusividade de corredor e triatleta, né? Se a gente for olhar para alguns anos atrás. Hoje, e isso é muito legal, a gente falou da questão da pandemia e etc., mas pessoas de modalidades, de gostos e de práticas de atividade e de rotinas diferentes vêm cada vez mais entendendo como um relógio como esse pode ajudar no seu monitoramento e nos seus objetivos. Quando eu falo de objetivo, eu não estou falando de completar, não só de completar uma maratona, né, ou de baixar ou bater um RP numa prova de 10 ou 5K. Estamos falando dos objetivos mais diversos. Desde o se manter minimamente ativo, de atingir uma meta de passos diária, de perder peso. Né? E o relógio ajuda com isso. Por quê? Porque ele capta informações e te dá cada vez mais detalhes e dicas do que você pode fazer de acordo com a sua vontade. Né? Então, assim, hoje, o portfólio de produtos ele não é mais uma coisa restrita ao corredor ou ao triatleta. Ele é aberto e amplo para diferentes perfis de praticantes de atividade física. Eu até tomo cuidado de não falar diferentes perfis de atletas ou de esportistas, porque um atleta ou um esportista ele está muitas vezes relacionado a uma modalidade específica. E aqui nós estamos falando de diferentes perfis e gente que não é necessariamente um atleta, não faz um esporte, mas sim quer ter uma vida ativa por causa de saúde. Né? Então, você tem produtos mais de entrada. Né? Na verdade, assim, dando um passo atrás, a Polar tem o seu portfólio dividido entre duas grandes áreas, que são os produtos de fitness and training, que a gente chama, que é mais focado para o público outdoor, para o público de academia, de crossfit, lifestyle. E você tem o corrida e multisport, né? Que aí são produtos um pouco mais focados para as atividades outdoor, performance, corrida, triatlo, ciclismo e por aí vai. Tá? Quando você, nessa primeira linha que eu comentei aqui de fitness and training, você tem relógios que têm um aspecto e até mesmo um design estético para conversar mais com o dia a dia das pessoas, porque é a pessoa que quer monitorar o seu 24/7, mas não necessariamente precisa de uma densidade de ferramentas, de recursos, de precisão, como um atleta que vai disputar um Ironman, vai correr uma maratona, que tem uma rotina de treino de planilha. Enfim, a gente conhece bem esse público. Né? Então, você começa com produtos de entrada dentro dessa linha, que é a linha Unite, que é o único relógio, na verdade, da Polar que não tem GPS, que é um relógio bem de entrada, para um monitoramento exclusivo indoor. Né? Já entrando na linha Ignite, com Ignite 2 e Ignite 3, apesar deles fazerem parte da linha de produtos fitness e training, são produtos já com GPS. Né? A gente não propriamente recomenda esse produto para corredores mais avançados, porque ele não vai contar com alguns recursos. Apesar que o Ignite 3, que é esse aqui que eu estou usando, já vem muito mais bem equipado. Então, já vem com o GPS Dual Band, né? Já tem o teste fitness de caminhada, teste de VO2 de caminhada, o teste fitness. Então, assim, ele já é até um relógio que está ali na linha fitness, mas já está invadindo um pouco as séries de produtos para corrida e multisport. Né? E o conhecimento do consumidor com o produto que ele tem em mãos, ou no pulso, vamos falar assim. A gente busca cada vez mais tentar, por ser um produto de tecnologia, né, Harry? Assim, a gente sabe que tem várias especificações. E até mesmo os próprios nomes que a gente traz para alguns recursos, ele não é uma coisa facilmente identificável pelo consumidor, por quem está procurando um relógio, e aí desde do mais iniciante até o mais profissional, digamos assim, ou o atleta de mais performance. Né? Então, por isso a gente busca, através dos nossos canais, né, por meio dos nossos canais oficiais,
e também no nosso site, enfim, tentar detalhar cada vez mais as informações e o que tem em cada um dos relógios. A verdade, e aí falando um pouquinho da linha de multisport de corrida, que você tem desde um relógio de entrada, que já é super completo, né? Que é o Pacer, que é o que você usa. Eu acho ótimo. Assim, é um produto, eu costumo dizer, Harry, assim, e eu sou super honesto e transparente, eu não vou chamar um relógio que hoje é de 1999 de um produto barato. Mas é um produto com um custo-benefício excelente quando você olha o que tem no mercado. Por quê? Porque é um produto que traz a tecnologia polar com toda a precisão de frequência cardíaca, de GPS e de recursos, né? Num produto com um valor um pouco mais acessível. Né? Principalmente quando você compara com os outros produtos da linha, do mesmo segmento, que você vai para a linha Vantage com M2 e V2, próprio Polar, o Pacer, que tem o Pacer Pro, né? A linha que é xará aqui do programa, que é a linha GridX, com o GridX e o GridX Pro, que são, você tem modelos que vão agregando recursos ali de navegação em tempo real, de rotas, produtos com barômetro e tudo mais, que chegam a um valor de quase R$5.000, né? O que são, a minha curiosidade, Claro. essas luzes, como elas funcionam? Esse é o sistema Polar Precision Time, né, isso aí, de frequência cardíaca caótica. Isso é legal porque, assim, hoje a Polar domina dois tipos de tecnologia diferentes. A frequência cardíaca caótica, que é o que está nos relógios e no sensor no VeritySense, e a frequência cardíaca medida por eletrocardiograma, que é o que tem nas cintas. Sim. Né? Então, as cintas, o que ela faz? Por que ela é o produto mais preciso que existe hoje? Porque são eletrodos que nós colocamos colados ao nosso peito, aonde está o nosso coração, que captam o pulso elétrico que o coração emite. Cada batida do coração emite um pulso elétrico. Né? Até por isso que o desfibrilador lá, o que ele faz? Ele dá uma descarga elétrica no nosso coração para ele voltar a bater. Então, ele capta esse pulso elétrico no detalhe direto na fonte. Por isso que ele é o produto mais preciso que existe. As luzes é uma tecnologia diferente. É uma forma de mensuração e de captação da informação no nosso corpo de uma maneira diferente. O que ela faz? Todas essas luzes, né, e hoje os relógios da Polar têm 5 sensores com 10 feixes de luz em 4 frequências diferentes. Que é o vermelho, o infravermelho, o verde e o amarelo. Né? A combinação disso tudo, o que ele faz? Ele entra na nossa pele e ele vai captar o quê? Diferente do eletrocardiograma, que pega o pulso elétrico do coração, o sensor óptico ele vai medir o fluxo sanguíneo. Então, essas luzes elas entram enquanto o sangue está passando pelas nossas veias e artérias. A hora que a luz bate nesse fluxo sanguíneo, ela reflete. Então, além das luzes, você vai ver que tem 4, como se fossem orifícios, que são os receptores. Então, eles vão captar esse reflexo e o